Então vamos lá, né? Bom, galera, boa noite para vocês. Eu vou estar gravando aqui esse vídeo para poder dar uma ajuda aí para vocês na disciplina de matemática financeira, tá? Meu nome é Tiago, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Sul de Minas, professor de contabilidade, e a gente vai falar um pouquinho dessa disciplina de matemática financeira, que o pessoal às vezes perde o sono por conta disso daí, tá? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre o juros simples, né, que é o primeiro tópico aí da nossa disciplina. Então vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que o dinheiro ele muda ao longo do tempo e a matemática ela nos ajuda a calcular essa transformação. Podemos afirmar que R$ 1 hoje jamais é igual a R$ 1 em qualquer outro momento. Isso ocorre porque o dinheiro ele perde o valor ao longo do tempo. O que compramos com R$ 100 hoje dificilmente poderá ser comprado daqui a 2 anos pelos mesmos 100. Então isso significa o quê? Que o dinheiro ele perde o poder aquisitivo, tá? Ou seja, com o passar do tempo, o dinheiro ele perde o seu valor, tá? Para quem não sabe, né, quem é mais novo, um exemplo simples de falar é que há 25 anos mais ou menos atrás, R$ 100 era o salário mínimo. E hoje R$ 100 não dá para a gente fazer absolutamente nada, né? Não dá para a gente comprar, mal dá para a gente fazer uma comprinha ali no supermercado, né? Porque é natural que o dinheiro perca o seu valor ao passar dos anos. Existem vários motivos que levam à desvalorização do dinheiro. O principal que a gente pode citar aí é a inflação, né? Que é a nossa velha conhecida. Hoje nem tanto, né? Mas ela já foi bem mais alta, né? Já teve muitos problemas com relação a isso, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas é importante saber que nem sempre ela é a principal causadora da perda do poder aquisitivo do dinheiro. Se o dinheiro necessariamente perde valor, maior desafio para quem guardou parte de sua renda e possui dinheiro poupado é manter o valor dessa economia ou poupança, ou seja, impedir que o dinheiro perca o valor com o passar do tempo. Por outro lado, quem não tem poupança e precisa de dinheiro emprestado terá que compensar aquele que empresta, pois o pagamento do empréstimo será naturalmente efetuado em data futura. Para todas essas questões, a matemática financeira fornece métodos e técnicas que permitem os cálculos das perdas e dos ganhos do dinheiro ao longo do tempo. Valor presente e valor futuro. Vamos falar o que é isso, né? E qual que é a importância disso daí. Vamos lá, se o dinheiro desvaloriza-se com o tempo, o primeiro fato a ser considerado é de que o valor do dinheiro hoje é diferente do valor do dinheiro em qualquer data futura. Sendo assim, o dinheiro tem um valor presente e um valor futuro. O que é o valor presente? É aquele que, na escala do tempo, está localizado no momento atual ou na data de hoje, também chamado de data zero, né? E o valor futuro? É aquele que se encontra em qualquer data após a data zero. Pode ser aquele de um dia depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, tá? Qualquer um que se encontre após a data zero. Tá? Então, sabendo desses conceitos, ou seja, sabendo que o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo, né? Que temos um conceito de valor presente, um conceito de valor futuro, agora a gente vai conhecer e que, por exemplo, há necessidade de uma compensação, né, nesses valores que foram aplicados ou emprestados, a gente vai conhecer agora alguns conceitos necessários para quem estuda matemática financeira, tá? É imprescindível a gente conhecer esses conceitos. Então vamos ficar bem atento para a gente conhecer aqui esses conceitos mais importantes. Quais são eles? É o capital, também chamado de principal, ou também chamado de valor presente,
os juros, o montante, a taxa de juros e o período de capitalização. Tá? Vamos ver cada um deles detalhadamente e prestar bem atenção nisso daqui. Vamos lá. O primeiro deles é o capital, né, também chamado de principal, é a quantia de dinheiro transacionada numa operação. Ou seja, ela é de aplicação ou de empréstimo. Quando alguém aplica na caderneta de poupança, o valor investido é chamado de capital, ou principal da aplicação. Contrariamente, quando alguém vai ao banco e toma dinheiro emprestado, o valor do recurso cedido pelo banco é chamado de principal da dívida, ou capital do banco. Tá? Então, assim, o capital nada mais é do que aquele valor no qual será transacionada a operação, ou seja, aquele valor que será utilizado para render ou para capitalizar juros, né? Para pagar os juros, né? Então, ou seja, aquele valor que geralmente a gente vai fazer aí os cálculos de juros, né? Montante, entre outras coisas aí. Tá? Então, capital, ou chamado, também chamado de principal, ou valor presente. Os juros. O que são os juros? Tá? Nada mais é do que a remuneração do capital principal. Ou seja, lembra que a gente estava falando que o valor presente ele não é o mesmo um dia depois, né? Que o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, os juros nada mais é do que a remuneração do capital, ou seja, a parte que vai compensar aquele capital emprestado ou aplicado, tá? Numa data zero. Então, vamos lá. Ao se tomar dinheiro emprestado, remunera-se com juros quem cedeu o dinheiro, ou seja, geralmente o banco. Ao se aplicar o recurso, os juros representam a remuneração da aplicação financeira. Nesse caso, o banco remunera o investidor. Os juros impedem que o dinheiro desvalorize ao longo do tempo, compensando quem investe e quem empresta. Tá? Muitas pessoas, assim, principalmente o pessoal mais antigo, eles tinham um costume, né, aquela velha história de guardar o dinheiro embaixo do colchão. Tá? A gente tem exemplos hoje que isso não é uma prática legal. Legal no sentido não de legislação, né? Não de leis, mas legal no sentido de não é uma prática inteligente. Ou seja, porque o dinheiro que você está guardando na sua casa, no seu cofre, ele não está capitalizando, ele não está rendendo. Tá? Então, assim, essa não é uma prática legal de se fazer, não é uma prática inteligente de se fazer. Tá? Pega o seu dinheiro, põe na poupança que ele vai se capitalizar ali, dependendo do tempo que você manter ele lá. Tá? Então, juros nada mais é do que a remuneração do capital ou do principal. O montante, vamos falar sobre ele. É o valor composto pelo principal acrescido de juros. Olha aí, principal mais juros formam o quê? O montante. Quando alguém aplica na caderneta de poupança um determinado valor, ou seja, um principal, né, ou um capital, durante 6 meses, por exemplo, o montante dessa operação será composto do principal mais os juros acumulados ao longo desse tempo de aplicação. Tá? Então, se falou em montante, o que, que é? Principal mais juros. Taxa de juros é a remuneração do capital expressa em porcentagem por unidade ou período de tempo, que pode ser mensal, anual, etc. Trimestral, semestral, tá? Diária, né? Então, assim, nada mais é do que a taxa que aquele seu capital vai capitalizar, ou seja, que vai ser que vai utilizar, né? Aí pode ser mensal, anual, né? Aí o exemplo que a gente tem é a caderneta de poupança que remunera os seus aplicadores com juros de 6% ao ano, em que termos relativos, 6%, equivalem a 0,06 do principal. Tá? Então, ou seja, a pessoa aplicou o dinheiro lá, depois de um ano ela vai ter aquele dinheiro aplicado mais 0,06 daquele valor que ele aplicou, tá? Que são o quê? Os nossos juros, tá ok? Período de capitalização. Refere-se àquele período de tempo, ou seja, mês, ano, dias, né, semestres, em que os juros serão efetivamente calculados, ou seja,
e somados a uma dívida, no caso de um empréstimo, ou aplicação, no caso de um investimento. Tá? Então, assim, o período é aquele período que você vai manter ali o seu capital aplicado, né? Ou se você for pegar um empréstimo, é o prazo que você vai ter para pagar ali a sua dívida, né? Então, os juros serão calculados em cima desse prazo. E agora a gente vai entrar no assunto principal aí desse vídeo, que são os juros simples, né? Como o próprio nome diz, juros simples, ou seja, não tem complicação. Vocês vão ver depois desse vídeo que não há complicação para a gente poder trabalhar com isso aqui, tá? Não precisa de ficar perdendo sono por conta desse conteúdo. Então vamos lá. Os juros simples eles são calculados pelo regime de capitalização simples. O que é isso? Isso significa dizer que não há incidência de juros sobre juros, tá? Então, por que é juros simples? Porque não tem juros sobre juros, tá? É sempre os juros em cima daquele valor presente que você aplicou ali. Olha lá, ou seja, o juro é resultado da taxa de juros por período, mês, ano, etc., multiplicado pelo principal. Então a gente vai ver um exemplo de como que funciona esse cálculo, como é que funciona essa capitalização. Olha o exemplo, a gente tem aí que o senhor Martins ele aplicou R$ 1.000 num banco pelo período de 3 meses. Ou seja, ele vai ter ele tinha R$ 1.000 lá na carteira dele e falou assim, vou botar esse dinheiro aqui no banco durante 3 meses que depois eu quero pegar um trocadinho a mais. Então ele foi lá no banco e colocou lá. Ao final do trimestre, ele receberá do banco os R$ 1.000 que ele aplicou e, além disso, ao final de cada mês, ele também vai receber 2% de juros simples, que corresponde à remuneração do investimento feito. Então, o que aconteceu? O senhor Martins foi lá no banco, levou os R$ 1.000 dele, chegou no gerente, eu quero aplicar esse dinheiro, quanto que está rendendo aí durante determinado período? Ele falou assim, o gerente disse para ele, durante 3 meses, você vai ter 2% de juros ao final de cada mês. Aí o senhor Martins aceitou. Então, como que ficou a situação? No primeiro mês, ele colocou lá os R$ 1.000 dele, aplicou 2% e rendeu R$ 20, tá? Então, por exemplo, no final do primeiro mês, ele tem lá R$ 20 de juros. No segundo mês, ele teve mais 20. E no terceiro, também mais 20. Depois que passou o prazo, ou seja, depois de 3 meses, o banco pagou para ele o quê? Os R$ 60 de juros, além de devolver o dinheiro dele, os R$ 1.000 que ele aplicou, tá? Que é o principal do investimento. Então, o que a gente pode dizer? Que juros é igual o capital vezes a taxa vezes o período, tá? E que o montante é o quê? O capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o período, tá? Tem alguns exercícios, algumas convenções que trocam essas letras. Por exemplo, o M ele coloca como S, né? O capital, às vezes, ele coloca VP, né? Que é valor presente. Então, assim, eu coloquei aqui em português, né? Bem fácil de vocês entenderem, tá? Mas a fórmula é a mesma, tá? Às vezes troca a letra, uma letra ou outra, mas não muda a forma de calcular, tá ok? Então a gente vai usar aqui nesse vídeo esse tipo de nomenclatura aí. M para montante, J para juros, C para capital, I para taxa de juros e o N para período. Olha o exemplo, aquele exemplo do senhor Martins. Ele aplicou 1.000, né, num banco, num período de 3 meses. Ao final do trimestre, ele vai receber do banco os R$ 1.000 que ele aplicou e, além disso, no final de cada mês, ele vai receber 2% de juros simples, que corresponde à remuneração desse investimento feito, né, desse investimento de R$ 1.000. Então, antes de a gente fazer os cálculos em si, é legal a gente organizar, né, o nosso exemplo aqui. Vamos identificar primeiro os componentes, ou seja, o capital, a taxa, né, os juros, montante. Vamos organizar tudo isso primeiro. Então, eu coloquei aqui no cantinho primeiro, que eu identifiquei, que foi o capital, que é de R$ 1.000. Depois eu fui lá e identifiquei o quê? O período de 3 meses. A taxa de 2 meses, desculpe, 2% ao mês.
o que eu quero achar? Os juros eu não tenho aqui fácil no meu exercício, né? Eu não tenho. Opa! Então não tem como já colocar ele aqui. Né? A gente vai caçar ele, vai encontrar ele. Antes, né? Que é o que eu tô calcular também, que eu também não tenho. Certo? Epa! Esse microfone. Vamos lá. Então, vamos montar o nosso exemplo aqui naquelas formas. Então, a gente tem J é igual a... Epa! Vamos lá. J é igual ao capital, ou seja, R$1.000 vezes... Ixi, olha, ninguém quer deixar eu explicar hoje. Mas vamos lá. J... Desculpa. É o capital vezes a taxa vezes o período. Então, a gente tem aí, vamos substituir na fórmula, né, os valores. J é igual ao quê? 1.000, que é o nosso capital, vezes a taxa, que é 2%. Né? Lembre que 2% nada mais é do que 2 dividido por 100, que dá 0,02. Tá? Então a gente não coloca 2% ali. Vamos colocar em numeral 0,02, tá? Em valores reais, assim, né? E 3, que é o nosso período, né? 3 meses. Então vamos lá, vamos continuar. Fazendo a continha ali dos dois, da taxa com o tempo, com o período, nós chegamos ao quê? Repetiu os 1.000 vezes 0,06. Multiplicando 1.000 por 0,06, nós chegamos aos juros de 60. Lembra que nós também chegamos nos juros de 60 no slide anterior? Então aqui a gente já conferiu na fórmula como que calcula os juros, 60, certo? Vamos calcular o montante, vamos conferir. Nós já sabemos, né, que o valor lá pelo slide anterior, mas vamos colocar na fórmula para a gente poder aprender a fazer esse cálculo. Então tem lá, M é igual a C, 1 mais I vezes N. Então, substituindo os valores, meu C é 1.000, abro parênteses, mais 0,02, ou seja, 2%, que é a minha taxa, multiplicado pelo tempo. Importante aqui a gente saber, lembrar algumas regrinhas básicas da matemática, é que a gente precisa de resolver o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Lembrando que a multiplicação vamos resolver na frente da adição. Então a gente vai resolver o que está ali dentro do parênteses primeiro. Então vamos lá. M é igual a 1.000, abre parênteses, 1 mais 0,06, que é o quê? Aqui é a multiplicação de 0,02 vezes 3, tá ok? Deu 0,06. Vou fazendo passo a passo para todo mundo aprender, todo mundo pegar, ficar bem entendido nisso aí. Depois, no próximo passo, eu repeti ali meus 1.000 e resolvi o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,06 vai dar 1,06. E por último aqui eu multipliquei o meu R$1.000 por 1,06, que dá o 1.060, tá? Que nós vimos também no slide anterior. Então, assim, a forma de calcular juros e a forma de calcular montante é através dessas fórmulas aí, tá? São fórmulas simples, não são difíceis de entender, né? Então, é praticando mesmo que a gente vai poder fixar bem essa matéria. E outra coisa também, lembra que eu falei no começo, quando estava explicando sobre montante? O que é o montante? São o capital mais os juros. Se a gente pegar ali o capital de R$1.000 mais os juros de 60, nós vamos chegar exatamente no valor de 1.060, tá? Que é o que? Montante é capital mais juros, tá ok? Vamos para o próximo. Vamos pegar um exemplo aqui de alguém que toma um dinheiro emprestado. Então, lá, o senhor Matheus, ele foi ao banco e pegou emprestado R$5.000 para ser pago ao final de 3 meses. Todavia, ao final de cada mês, ele deve pagar ao banco 5% de juros simples sobre o valor emprestado. Quanto ele pagará de juros? Qual o montante do empréstimo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos organizar aqui o nosso exercício, né? Vamos identificar os componentes do
do cálculo. Quem é o capital? R$ 5.000, né? Que é o valor que ele tomou emprestado. Qual o período? 3 meses. Qual a taxa? 5% ao mês. Que ali está dizendo que ele vai pagar no final de cada mês 5%. Então, 5% ao mês. Nós precisamos de encontrar os juros, não sabemos ainda, e também não sabemos o montante, né? Então, vamos substituir aqui os valores na fórmula. Vamos calcular os juros primeiro. Juros é igual o capital pela taxa pelo tempo. Juros é igual a 5.000, que é o nosso capital, vezes 0,05, que é a nossa taxa, ou seja, 5 dividido por 100, vezes 3, que é o nosso período, né? Vamos fazer a continha ali, repetir os 5.000, multipliquei 0,05 por 3, vai chegar em 0,15. E o próximo passo é o quê? 5.000 vezes 0,15, nós chegamos a 750. Então nós temos aí uns juros, né, de R$ 750. Já dá para a gente saber o montante? Dá ou não? Pensa bem aí. O que vocês acham? Já dá, não dá? Por que dá? Porque eu sei que o montante é o capital mais os juros. Então, se eu tenho um capital ali de 5.000, mais os juros de 750, eu já sei que o montante é de 5.750. Tá? Mas vamos conferir? Vamos conferir através da fórmula do montante? Então vamos lá. Montante é o quê? O capital, abre parênteses, 1 mais I vezes N. Substituindo os valores aqui na fórmula, nós temos 5.000, abre parênteses, 1 mais 0,05, né, que é o 5%, vezes 3. Lembrando sempre de resolver ali o que está dentro do parênteses primeiro. Então vamos resolver o quê? A multiplicação. Repetir aqui os 5.000, 1 mais 0,15, que é o 0,05, vezes 3. Resolvendo ali ainda dentro do parênteses, 5.000, 1 mais 0,15, que vai dar 1,15. E vamos finalizar multiplicando, 5.000 vezes 1,15. Nós vamos chegar no resultado de 5.750. Não é isso que a gente já viu? Que o montante é o capital mais os juros? Não bateu a nossa conta? Tá? Então é assim que funciona, gente, os juros simples. Tá? Não tem mistério, não é bicho de 7 cabeças. Mas vamos fazer mais um pouquinho de coisas aqui, que tem algumas coisas interessantes ainda que a gente vai falar. Olha lá, essas considerações aí, elas são importantes, né? E são fundamentais para a gente poder realizar aí os cálculos de juros simples, até compostos também. Considerações. A taxa I e o período N necessariamente precisam estar ajustados na mesma unidade de tempo. Ou seja, dias, meses, trimestres, semestres ou anos. O que é isso? Se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente vai observar o quê? A nossa taxa ela está de 5% ao mês. Tá ok? E o nosso período, né, o N, está de 3 meses. Então, assim, elas já estão na mesma unidade de tempo. Então, o que a gente precisa de fazer? Apenas substituir na fórmula e fazer os cálculos, tá? Porém, existem situações em que isso não acontece. A gente vai ver um exemplo, tá? De conversão, tá? Então, por exemplo, quando isso acontecer lá, caso essas duas variáveis não estejam na mesma unidade de tempo, é necessária a conversão de uma delas. Então, a gente vai ver um exemplo de como a gente vai fazer uma conversão, tá? Olha lá. Considerando o regime de capitalização simples, qual o valor de resgate de um capital de R$ 900 aplicado a 10 meses a uma taxa de 12% ao ano? Vamos começar aqui da mesma forma que a gente está acostumado. Vamos organizar para depois a gente calcular. Vamos identificar aqui os componentes do cálculo, tá ok? Primeiro componente, o capital está fácil ali, R$ 900, beleza? O período, 10 meses, tá bem claro. E a taxa também, 12% ao ano.
Tá fácil, tranquilo, né? Os juros nós não sabemos e o montante também não, né? Que ele quer saber o quê? O valor do resgate, ou seja, do montante, tá? Quando se fala em resgate, gente, nada mais é do que você aplica o seu capital, no caso aqui ele aplicou R$ 900, depois de todo o período de capitalização, ou seja, depois desses 10 meses, ele vai resgatar aquele valor, tá? Então a gente usa esse termo de resgate, tá? Ele vai resgatar o quê? Tudo, né? O capital mais lá os juros, né? Também chamado de montante que a gente acabou de ver. Porém, a gente tem um problema aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês no exemplo no slide anterior? A gente precisa de ter taxa e período na mesma unidade de tempo. E aqui a gente tem um problema. O período está 10 meses, mas a taxa está anual, está 12% ao ano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter a taxa, tá? Eu sempre gosto de converter a taxa. Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder converter a taxa. Então, vamos lá. Se 12% é anual, quanto que vai ser ao mês? 1%. Ou seja, como que eu vou fazer isso para transformar em meses? Eu vou pegar 12 e dividir por 12, tá? E vou chegar em 1% ao mês. Tá, ok? Se eu quisesse converter em trimestres, semestres, né? Mas aqui o meu período está em 10 meses. Então, eu converti em meses. Preciso converter em meses. Tá, ok? Então, 12% ao ano é a mesma coisa de que 1% ao mês. Tá? Isso chama-se taxas proporcionais. Tá? Quando vocês forem estudar outros assuntos de conversão de taxas, principalmente nos juros compostos, vocês vão ver que existem as taxas proporcionais, taxas equivalentes, né, taxa real, tem uma série de outras técnicas aí para trabalhar com taxas, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui só com taxas proporcionais. Então tá aí, 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês. Convertir, beleza, vamos fazer aquilo que a gente já sabe. Vamos calcular o montante. Nossa querida fórmula, M é igual ao capital, 900, M é igual ao capital, 1 mais I vezes N, substituindo os valores, 900, abre parênteses, 1 mais 0,01, porque 1% é 1 dividido por 100, dá 0,01, vezes 10, que é a quantidade de meses, né, que é o nosso período. Resolvendo ali dentro do parênteses, primeira multiplicação, lá, 0,01 vezes 10, nós vamos chegar em 0,1. Depois eu somo o que está dentro do parênteses, lá, 900, né, que eu repeti, 1 mais 0,1 vai dar 1,1. E por fim eu multiplico 900 por 1,1. Então nós vamos chegar aqui a um resultado, a um montante de 990, tá? Então resolvemos aí o nosso exercício, ou seja, o montante é 990. Mas e os juros? Como é que eu faço os juros? Lembra que a gente falou que o montante é o capital menos o capital mais os juros? Então a gente fazendo uma variaçãozinha dessa fórmula, M é igual a C mais J, né? Capital mais juros, a gente pode usar isso aqui, ó. Juros é igual ao montante menos o capital, certo? 990, que é o montante, menos o meu capital de 900, chego no juros de 90. Tá ok? Então é assim que a gente faz os cálculos de juros simples. Vamos fazer mais um aqui, daqui a pouco, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as variações dessas fórmulas. Por exemplo, aqui, ó, a gente viu as duas primeiras, que geralmente é a forma mais comum, que é o J igual C vezes I vezes N, e o M igual a C, 1 mais IN. Né? Mas, quando eu precisar, por exemplo, de encontrar o capital, ou precisar de calcular a taxa, precisar de calcular o período, você pode, claro, utilizar as fórmulas fundamentais, né, as duas primeiras ali, mas você pode fazer usar a variação delas, tá? Que eu estou colocando aqui para facilitar para vocês fazerem o cálculo, tá ok? Então tem aí, quando precisar de achar o capital, você pode usar uma das duas ali, o capital igual ao J dividido por IN, ou o capital igual ao montante dividido por 1 mais IN. Vai depender de quais componentes você vai ter lá no seu exercício, né? Quais variáveis você vai ter disponível, tá? Então aí a gente tem nada mais do que a mesma fórmula, só que escrita de forma variada, tá ok?
Isso ajuda para o entendimento, tá bom? Vamos lá, tem mais um exercício aqui, ó. Considerando regime de capitalização simples, qual aplicação deve ser realizada para que se obtenha um montante de R$ 533 em 2 anos, sob uma taxa de juros simples de 7%? Então, vamos fazer aqui, primeiro organizar o nosso exercício. O que a gente tem? Né? Capital a gente tem? A gente não tem. Ele quer saber que qual aplicação deve ser realizada, ou seja, qual o capital que eu vou aplicar para que depois de um determinado período eu ter R$ 533. Tá? Então a gente não sabe qual é o capital. Beleza. Temos o período? Temos, 2 anos. Ele falou aí, 2 anos. Beleza? Temos a taxa? Temos também, 7% ao ano. Temos juros? Não temos juros. Então, interrogação. Temos montante? Temos montante. Então, assim, a gente pode resolver esse exercício utilizando aquela fórmula que a gente já resolveu os outros. O M igual C, 1 mais IN, tá ok? Mas como eu apliquei, eu mostrei para vocês ali a variação das fórmulas, a gente vai usar um pouquinho essa fórmula do capital para resolver esse exercício. Olha lá. Eu estou usando assim nada mais do que uma variação daquela forma, tá? Então lá, o capital é o M dividido por 1 mais IN. Substituindo os valores aqui, ó. 533 dividido por 1 mais 0,07, que é o 7%, vezes 2. Vou precisar de converter taxa aqui? Sim ou não? Não vou precisar. Por quê? Observa lá que o meu período está em anos. E a minha taxa também está em ano. Então, não preciso fazer nada. Só substitui ali o valor e bola para frente. Vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro, sempre a multiplicação na frente, né? Então, vamos lá. Repito ali, 533 dividido por, repito, 1 mais 0,07 vezes 2, chego no 0,14. Beleza? Próximo passo, resolver o que está dentro do parênteses ainda. 533 dividido por 1 mais 0,14, que vai dar 1,14. E por fim, dividir 533 por 1,14, nós vamos chegar num capital de 467,54. Tá? Então, assim, se eu colocar hoje, né, no meu valor presente, 467,54, daqui a 2 anos, o meu valor a essa taxa de 7%, o meu valor futuro será de 533. Beleza? Ah, mas e os juros? Quanto que deu? Lembra que a gente falou que o montante é igual ao capital mais juros? Aqui a gente faz aquela avaliaçãozinha da fórmula também. Juros é igual ao montante menos o capital. Então, já que a gente já resolveu, já achou o capital, e nós já tínhamos o montante, então os juros vai ser o quê? 533 menos 467,54, que vai dar 65,46. Tá? Aqui, no nosso exercício, eu nem pedi, né? Eu nem está pedindo o valor dos juros. Eu estou falando para vocês apenas para vocês memorizarem, né? A forma de encontrar os juros, tá? Mas aqui é para encontrar só o capital, né? Que o exercício está pedindo. Beleza? Bom, para a gente terminar, só algumas considerações, tá? Os juros simples, eles não são comuns em operações financeiras de empréstimos e aplicações. O que se pratica de fato é a capitalização composta, ou seja, juros compostos. O que é isso? São juros sobre juros. Então, assim, o juros simples, se você for num banco buscar dinheiro, ou se você aplicar dinheiro no banco também, isso não vai render a juros simples, vai render a juros compostos, tá? Mas por que existe o juros simples? Porque o juros simples, muitas vezes, assim, utilizado quando você pede dinheiro para alguém. Às vezes você tem um amigo, o amigo não quer te explorar, mas também não quer perder. Entendeu? Ah, posso te emprestar um dinheiro, mas eu vou cobrar juros. Você pode tentar negociar com ele um jurinho simples. Você, faz juros simples para mim aí, tal, para não ficar tão alto para você, né? E para ele também não te explorar, entendeu? É uma utilidade para ele, tá?
Então, assim, como o próprio nome diz, juros simples, né? É fácil de calcular, mais simples de entender. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí o, o vídeo, espero ter contribuído um pouquinho para melhorar aí o entendimento de vocês dessa matéria. E qualquer pergunta pode mandar aí nos comentários ou para os alunos que eu tô fazendo esse vídeo, pode mandar aí por mensagem, né? Então, boa sorte para vocês aí. E a gente vai falar depois, né? Claro, também sobre os juros compostos no próximo vídeo. Beleza, gente? Até a próxima. Obrigado aí pela atenção. Valeu!